Pronto. Arrasou. Gente, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de workshop de organização e planejamento de estudos. Mais uma vez, quem estava aqui presente ontem, né? Agradeço desde já a participação de vocês. É um prazer estar promovendo esse evento aqui. Um evento inédito, né? Assim, pelo menos pelo meu perfil, não sei se vocês já participaram de um evento desse tipo em outro lugar, em outro canto. Mas é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais vocês que estão aqui em plena sexta-feira conosco. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui, né? E bora lá que a Fabi tem muita coisa aí para falar com vocês, e hoje vai ser muito produtivo, acredito que vai ser mais um dia produtivo. Tinha alguém que não estava aqui ontem e só pôde vir hoje? Fala aí no chat para mim. Juan, Fernanda, Isis, certo, Karina, Ana. Eita, tem uma galera que veio hoje, né? Não estava ontem. Ali, o link do grupo da aula gravada tá lá no grupo. Quem precisar depois chama lá. Mas vamos lá. Hoje dou a palavra para a Fabi, para ela se apresentar e começar, e estejam com os seus papéis, canetas na mão, para a gente poder fazer disso daqui uma noite, né, bem produtiva. Obrigada, Su, e obrigada pelo convite, foi maravilhoso aquele primeiro contato ano passado, e aí agora a gente vem com frutos para este ano de 2023. Obrigada para cada um que está aqui, dispôs essa horinha, dessa sexta-feira, um sextou bem diferente, onde o desafio aqui vai ser vocês anotarem. Eu já botei ali no chat, prepara o escrevedor e o anotador, para vocês participarem junto, se colocando à disposição para esse desenvolvimento, tá? Então, o desafio que a Sui lançou era trazer para esse momento um workshop, uma conversa, né, um diálogo, para a gente abordar aqui inteligência emocional e mapa do autoconhecimento. Mas antes de eu me apresentar, de eu colocar aqui a tela da minha apresentação, para quem estava aqui nos minutinhos iniciais, eu dei um spoilerzinho, onde eu disse que eu ia trazer uma pergunta, e eu quero ver aí o chat com vocês interagindo com as respostas. Primeiramente, eu quero que vocês reflitam aqui 5 segundinhos, já para começar a botar a cachola para pensar. Eu quero que vocês digam quem você é. Responde aí. Quem é você sem dizer o que você faz? Entenderam aí a pergunta? Caramba, vou até escrever aqui no chat, peraí. Quem é você sem dizer o que você faz? Aí cabia aquela música do Silvio Santos, né? Daquele da hora que o participante estava pensando lá naquele do jogo do milhão, né? Aquela música assim, xará. Quem é você sem dizer o que você faz? 5 segundinhos. Pelo menos anotaram aí no anotador de vocês? É importante. Podem responder aí no chat, viu, gente? Vai ser ótimo para a professora. Quem quiser responder. Compartilhar, né? Para a gente já ir tendo uma ideia de como a gente está pensando, como a gente está refletindo sobre quem a gente é. Inclusive, foi uma pergunta que eu joguei hoje lá na turminha da primeira série do médio, e as respostas foram bem interessantes, que é a galerinha que tem ali 15, 16 anos, né? Então, eles estão nessa perspectiva. Quem sou? Para onde vou? Complexo. A gente não tem como traçar um mapa de autoconhecimento sem lançar essa pergunta. Boa noite, Josiane. Então, a gente vai refletir sobre isso. Para a gente não se alongar, quem for se sentindo à vontade, vai respondendo ali no chat, por favor, que é... O raciocínio foi com Deus, ótimo. Mas é aquela situação, tá, minha gente? É para colocar já esse aquecimento. Quando a gente vai fazer uma atividade física, não precisa fazer o aquecimento antes, fazer aquela alongada,
para a musculatura poder ir trabalhando, né, para depois não ficar quebrado no final. Então, esse é o nosso alongamento. Tá? A gente está alongando aqui os pensamentos, né, a nossa ginástica cerebral, para a gente começar a pensar em o que de acho vai ser esse tal de autoconhecimento e o que tem a ver essa inteligência emocional. Valeu, olha aí, sou uma pessoa aleatória e sem identidade. Duvido. Duvido. E eu espero que até o final de hoje, ou que as ideias que vão ficar aí, né, fervendo no juízo de vocês percebam que a gente não é assim, né? Não somos sem identidade. A gente que não para pensar. Porque se eu pedir para você definir um amigo, um conhecido seu, vai ser assim. Vai ser em segundos, a dizer as qualidades da pessoa, e você não vai nem lembrar tanto dos defeitos, você vai só lembrar mais das qualidades do amigo ou da amiga. Mas só que esse é um exercício que a gente precisa fazer para dentro. Por isso que aí essa pegada da Suiane de trazer a questão da inteligência emocional para essa construção de quem está vivendo aí a situação está vivendo a situação do vestibular, também é importante, porque o autoconhecimento tem a função de nos fortalecer. E aí a gente vai conversando ao longo dessa nossa hora. Aqui é a minha apresentação, por isso que eu joguei a pergunta para vocês. Muito legal. Essas reflexões são importantes, isso que vocês estão colocando aqui, muito legal. Então, para eu me apresentar, né? Eu sou filha, eu sou mãe, eu sou uma mãe muito orgulhosa do meu filho. Ele é um jovem adulto que vai completar 21 anos agora, esse mês de março. Ele é estudante de design e é o meu orgulho da vida. Eu sou irmã de 2, que é o primeiro casamento dos meus pais, né? Do meu pai e da minha mãe. E tem mais 2 irmãos que é de outro casamento do meu pai. Sou uma cinéfila, adoro filme. Se eu pudesse, toda semana eu ia ao cinema para gastar os dinheiros. E sou uma leitora voraz. Eu gosto muito de ler. E eu gosto mesmo, eu sou devoradora. Eu tenho aqui algumas referências, depois eu vou mostrando para vocês. Só para essa nossa horinha de hoje, essas aqui são algumas referências. Então, eu sou uma leitora voraz, sou curiosa. Esse feriado do carnaval eu estava assistindo um documentário sobre o universo, né, o tudo e o nada. Então, a minha curiosidade é muito grande. Sou atenta ao que acontece no mundo, fico prestando atenção em tudo que está acontecendo, preocupada, buscando soluções, desenvolvendo mais ainda o meu potencial de ajudar aí nessa construção de um mundo melhor. Sou lifelong learning, ou seja, gosto de estar estudando, sei que a aprendizagem não termina quando a gente acaba uma universidade ou quando a gente acaba o ensino médio. A aprendizagem ela é constante na nossa vida. Sou caseira, não sou de furdunço. Adorei o feriado de carnaval para ficar enfurnada em casa. Gosto de yoga. Aprendi que eu gosto de yoga quando eu era mais nova. Eu achava que não ia funcionar para mim. Hoje eu vejo que é um grande achado na minha vida. Gosto de patinar. Adoro patinar. Gosto de música, tenho a minha playlist motivacional para seguir o caminho do meu trabalho. Sou formada em psicologia e descobri na docência a minha realização. Né? Eu dizia que eu não queria ser professora nunca na minha vida, mordia a língua. Hoje é o trabalho que eu mais gosto de desenvolver na vida. Já fui professora de educação infantil e atualmente também atuo como professora no ensino médio. Eu sou completa na minha incompletude, porque é sempre aprendizado, é buscando sempre acrescentar algo. A Fabiana que está falando hoje com vocês não é a mesma que estava ontem, porque já teve muita coisa acrescentada, e eu busco crescer e deixar minha marca no mundo, porque eu acredito de verdade, do meu coração inteiro, com toda a minha alma, que a gente tem um compromisso sério de deixar o mundo melhor para gerações futuras. Esse é o nosso compromisso enquanto humanidade. Essa é a minha apresentação. E agora a gente vai entrar no tema inteligência emocional. O que é essa tal de inteligência emocional que o mundo inteiro está voltando os olhos e voltando os estudos? A neurociência está aí bombando em pesquisa, em estudos sobre a inteligência emocional, que a gente descobre que nós não somos tão racionais assim como a gente imagina.
É uma pergunta que eu sempre lanço no início das minhas aulas, quando eu estou falando sobre inteligência emocional, né? A gente aprende durante a vida toda que a gente é o ser racional, né? O ser humano é o ser racional, que dominou o mundo, desenvolveu técnicas e teorias, enfim, racionalidade. Mas o meu desafio agora é para a gente pensar quantas vezes a gente toma decisão no nosso dia a dia pautado diretivamente pela racionalidade. Quantas vezes? Nosso dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Quantas são essas vezes que a gente está lá só racional funcionando? Né? Para a gente entender que a gente é complexo, e alguém, inclusive, respondeu ali que é complexo. E a gente toma as decisões, muitas vezes, mais baseado nas nossas emoções do que na nossa percepção racional. Então, esse é o nosso desafio. A gente entender que a inteligência emocional é a nossa capacidade, é o desenvolvimento da nossa capacidade para a gente conseguir administrar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Não significa que a gente vai deixar de sentir. Isso não tem como. A gente vai sentir, nós somos uma máquina biológica. O nosso corpo, ele é todo movido com reações químicas. Então, a nossa reação é a gente olhar uma foto, visualizar uma mensagem, ter uma lembrança, vai gerar sensações no nosso organismo. Tem gente que vai ter borboletas no estômago quando recebe uma mensagem do seu crush, né? Tem gente que vai ficar arrepiado de ranço quando ouve a voz de algum desafeto. Então, as emoções, a gente não controla o que a gente sente. Mas quando a gente fala inteligência emocional, a gente está trazendo a perspectiva de que nós não conseguimos controlar o que nós sentimos, porque isso é uma reação química do nosso organismo. Mas, de forma racional, a gente consegue sim desenvolver estratégias para agir com consciência e com presentificação às situações mais adversas que a gente estiver vivenciando no nosso dia a dia. Quando a gente fala de uma pessoa inteligente emocionalmente, a gente não está falando de uma pessoa zen, sem problema, está vivendo numa boa, nice, não. Uma pessoa que está desenvolvendo a sua inteligência emocional, ou que já está aí avançada nesse processo, ela vai conseguir sair de situações difíceis com menos dificuldade. Né? Por exemplo, se a gente está numa situação ali onde a gente está enfurecido, está muito chateado, passou por um processo ali, uma situação de frustração muito grande. Aí as nossas emoções estão ali, ó, borbulhando, né? Borbulhando, que nem o gás da champanhe, né? Quando vai estourar lá. Quando a gente está nesse processo do autoconhecimento, desenvolvendo estratégias de inteligência emocional, a gente consegue sair com menos dificuldade desses momentos. A gente reconhece que aquela frustração está gerando uma sensação ali de raiva, de ranço, e a gente segura a onda. Opa, pera lá, que isso não é para agora, não. Eu não posso falar, eu não posso agir nesse momento. Aí a gente, não é que vai passar, agora eu estou sem raiva nenhuma. Não, a gente só vai pensar melhor como a gente vai responder, como a gente vai reagir. A gente passa a ser menos reativo. Porque quem responde de pronto, quem age de impulsividade, está agindo na reatividade. E o barato da inteligência emocional, quando a gente está nesse caminho, nesse processo, é que a gente deixa de ser mais reativo. No senso comum, quando a gente vê uma pessoa que está passando por situação difícil e ela está ali tranquila, né, bota as aspas aí, a gente pensa assim, meu Deus, que sangue de barata. Meu Deus, essa pessoa não tem sangue na veia. Né? Jesus, chocada, como assim? E a gente vai percebendo que não é isso, não é a nossa percepção sobre ela que é importante, mas a gente entender como que ela consegue ser desse jeito. Como que ela consegue ter essa paz de espírito numa situação dessa? Essa mansidão aí nesse momento de atribulação. É porque ela não está preocupada com o que está acontecendo ao redor. Ela está atenta ao que está acontecendo no interior dela. Né? E aí isso a gente leva
para os momentos onde a gente é colocado em situação de prova, por exemplo. Quando a gente vai passar por um vestibular, quando a gente vai fazer uma prova, um simulado, um concurso público, a gente fica nervoso, é natural, a gente ficar nervoso é natural, faz parte da nossa condição biológica, química do nosso organismo. Agora, se perder nessas sensações, é que não é normal, não deveria ser. Né? Então, quando a gente trabalha aí essa pegada de entender o que está acontecendo com a gente, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente faz essa pausa. Espera lá, respira. Né? A primeira coisa, quando a gente está aí numa crise de ansiedade, ou passando por uma situação nervosa, a primeira coisa que a gente sempre pede é respirar, porque a gente está proporcionando para o nosso organismo uma pausa necessária. A gente está levando oxigênio para o nosso cérebro conseguir, né, ter mais condições de perceber o ambiente, perceber a situação e sair daquele gatilho que está gerando ansiedade. E isso tudo é a partir do autoconhecimento. É a partir dessa autodescoberta que a gente vai conseguindo desenvolver a nossa inteligência emocional. Não tem pessoa sem inteligência emocional. Tem pessoas que não estão despertas para esse processo, que não ouviram falar, não sabem o que é, mas que quando descobrem, quando conhecem esse tema, se colocam à disposição de si mesmas no processo de autodescoberta. E é só conhecendo a si próprio que a gente vai conseguindo desenvolver estratégias para lidar com as situações diversas da nossa vida, deixando de ser mais reativo e sendo mais ativos no processo. A gente não reage por conta do outro, a gente age de forma consciente, de forma presente, porque a gente está entendendo melhor o processo que está acontecendo. Até aqui está tudo ok, Sui? Tudo certo. Tudo certo? A galera aí do chat tá ok, gente? Alguma dúvida até agora? Tudo ok. Beleza. Então, vamos seguir aqui em frente. Então, compreendemos aí que a inteligência emocional é esse trabalho, não é um trabalho passivo, isso é muita atividade, demanda muita força de vontade, disciplina, a gente vai falar disso já mais para frente, para a gente conseguir ir trabalhando. A gente vai pisar na jaca de novo, a gente vai fazer as mesmas coisas, só que aí a gente tem um start mais consciente. Opa, pera lá, eu ouvi a Fabiana falar ali naquele dia, naquela aula, que a gente consegue, eu sou capaz de sair desse gatilho, respirar, processar as informações que estão acontecendo, sair da reatividade e agir de forma diferente. Quando a gente começa a fazer isso, minha gente, as pessoas ao nosso redor começam a estranhar a gente, tá? Isso é ponto pacífico. Diz assim, ai, tu não era assim? Ai, mas como assim? Tu tá ficando besta? E não é. A gente não entrar na pilha errada, a gente não entrar na pilha alheia, a gente lembrar do nosso processo interno, que cada um tem o seu momento, tem o seu time, tem a sua vivência, a sua experiência. Por mais que sejam irmãos gêmeos, vivendo na mesma casa, com os mesmos pais, participando das mesmas situações, a forma de perceber o mundo é diferente. E aí a gente precisa também aprender a respeitar esse processo. Precisa se respeitar no processo que você está vivendo e respeitar o outro se ele não está entendendo ali o seu processo de vivência também. Isso é o desenvolvimento da inteligência emocional. Né? Não é ser passivo no processo. Envolve muita atividade, sim. Só que não é a atividade que as pessoas esperam. Né? Aquela ação de pronto. Mas é no sentido da gente entender. A gente perceber o que está acontecendo dentro e fora, e aí desenvolver uma percepção mais crítica nesse processo. Quando a gente fala em inteligência emocional, a gente tem aí os pilares da IE, tá? Da inteligência emocional. O primeiro é o autoconhecimento, tá? Para a gente conseguir desenvolver a nossa inteligência emocional, essa musculatura, né, da inteligência emocional, a gente precisa se conhecer. Daí, a minha provocação lá no início, né, que alguém falou lá que era complexa essa pergunta. Mas a gente precisa saber quem a gente é, quais são os nossos valores, qual é o valor que me posiciona.
né? Qual é o valor que toca a minha alma? Quais são esses valores? Né? As minhas crenças, no que eu creio, no que eu acredito. Isso não é questão religiosa, espiritual só, é questão de vida, como a gente se posiciona na nossa vida. Eu já fui uma pessoa muito reativa, eu já fui daquela de bateu, levou, botou o dedo na minha cara, é dedo quebrado. Era esse pensamento da Fabiana com 13, 14 anos de idade. Só que a vida vai ensinando e quando a gente se dispõe a aprender, a gente vai fazendo reflexões. Hoje eu escolho as batalhas que valem a pena eu estar perdendo o gasto da minha energia. Né? Então, a gente vai à maturidade. Mas maturidade também não é uma questão de idade, é uma questão de escolha. Né? Quem aí já leu alguma coisa ou assistiu alguma coisa sobre a neurociência, o desenvolvimento cerebral. Né? A gente tem aí o córtex pré-frontal sendo desenvolvido até os 24, 25 anos, e ele não está pronto, fechado e acabado, porque a gente continua aprendendo ao longo da vida. Então, é essa pegada do autoconhecimento, a gente entender quem a gente é. Primeiro ponto, reconhecer, acolher, aceitar. E aí se dispor a mudar o que for preciso modificar. Né? Quando a gente fala ali do que é qualidade e o que é dificuldade nas nossas características pessoais. Eu sou uma pessoa que se empolga muito falando. Eu falo pelos cotovelos, ainda mais quando a conversa é boa. Perco a hora, eu entro em estado de flow. Mas aí eu sei também que eu preciso entender o outro. Eu tô gostando, mas eu tenho que saber se né, ali onde a gente está vivendo, se está ok. Então, quando eu perguntei da Sui, quanto tempo a gente tem? Né? Porque eu sou empolgada, eu falo mesmo. Se deixar, a gente vai embora, porque é um tema que eu gosto. Isso aqui me afeta muito positivamente. Mas eu sou tímida, embora pouca gente acredite. Eu sou muito tímida. Me tira do contexto em que eu estou ali dominando o processo. Me bota num contexto onde eu preciso ter iniciativa, onde eu não conheço ninguém e eu preciso me destacar ali. Aí eu já vou ter uma dificuldadezinha maior, mas hoje eu não me privo mais dessas experiências porque eu já consigo controlar minha timidez. Mas eu sei que eu sou tímida, essa timidez já me atrapalhou muito na minha vida, já foi muito de dificuldade. Hoje eu uso a timidez de forma para observar, eu sou muito observadora. Eu observo o ambiente para ver como que eu posso me posicionar, como eu posso intervir ali para ser mais assertiva possível. É autoconhecimento. Mas eu também sei que eu sou explosiva. Eu sou impulsiva. Né? Contrapontos, são contrassensos aí. Mas eu sei que eu sou assim. Né? Comigo antes era bateu, levou. Se falar um A, eu falo B. A última palavra tem que ser minha e tal. Hoje eu já não sou mais assim. Mas eu tenho essa característica, e se eu não tiver atenta no processo, ela vem. É o escorregão que vem ali. Então, às vezes isso acontece, eu já me policio, já me breco, né, para não machucar e não agir de reatividade aí e ofender ou magoar alguém desnecessariamente. Então, é autoconhecimento. Quando a gente consegue desenvolver aí o autoconhecimento, saber quem a gente é, o que nos move, o que a gente gosta, quais são as nossas crenças, né, as nossas vontades, o que nos motiva a ir à frente, a gente vai tendo aí o desenvolvimento de um autoconceito. Né? É muito difícil falar de qualidades. E aí o meu desafio, aproveita que vocês estão com o anotador e a canetinha aí, e escreve aí rapidinho 3 qualidades suas. Só 3. Eu geralmente peço 10. Né? Mas põe 3 aí na ponta do papel, na ponta do lápis no papel. 3 qualidades suas. Aí, se alguém tiver dificuldade, põe aí, tá difícil, não sei não. Tava pensando aqui, Fabito, falando, né, sobre a questão do autoconhecimento e tal, de tipo, a pessoa até mesmo, né, saber se é muito reativa, se frustra fácil e tudo mais. E aí eu tava pensando, né, é muito importante a gente ter uma noção disso, porque até mesmo a gente no nosso dia a dia estudando, a gente costuma ser muito reativo a essas coisas, né? Ser muito sensível. Então, a gente ter esse autoconhecimento foi por isso, assim, um dos motivos também que eu quis muito te ter aqui para falar sobre isso,
que a gente, vestibulando, tá ali fazendo uma lista e tem gente que ou é movido pela raiva, porque errou essas coisas e tal, ou é movido muito pelo aquele sentimento mais melancólico, de tipo, tristeza e tal, de se abater por isso, por um mau rendimento, alguma coisa assim. E isso, né, compartilho com vocês que ter esse autoconhecimento aí que a Fabi está falando, ele é essencial para que vocês identifiquem no dia a dia de vocês o teu humor, né? Para tipo, hoje eu não me dei bem aqui no meu dia, não consegui bater minhas metas, porque se autoconhecer para saber o que está rolando ali na tua mente, no teu dia a dia, para poder entender que às vezes a tua mente, às vezes não, na maioria das vezes, né? Isso daí acho que a Fabi até pode me confirmar ou me corrigir. Na maioria das vezes ela influencia muito da gente, não conseguiu bater ali as metas. Às vezes é porque tu tá preocupado, passou o dia preocupado com alguma coisa, com algum parente que, tipo, tá doente, alguma coisa assim, algum outro problema da tua vida. Então, fazer esse exercício de se autoconhecer, de entender quando que você tá mais ansioso, quando você tá mais frustrado, quando você tá mais triste, tá mais irritado, tudo isso daí é importante. Perfeito. É isso mesmo. A gente fazer esse exercício, eu terminei de ler hoje o livro A Fórmula da Felicidade. Eu não tenho ele físico, eu tenho ele no Kindle, porque eu sou uma pessoa que comprou um Kindle para eu poder acessar qualquer livro que eu quiser, qualquer hora do tempo, onde eu estiver, sem estar carregando muito peso, né? Como eu falei, eu sou uma leitora voraz. Isso é verdade, Ângela, fazer listas na base na força do ódio, mas não deixa de fazer, né? E aí, no livro, ele fala justamente, ele é um engenheiro que ele trabalha no Google, né, nos Estados Unidos. Ele é um CEO no Google. E aí ele traz uma reflexão muito, muito pertinente. Ele fala sobre essa questão da nossa mente, porque a gente tem a mente consciente, que é o sabendo que eu estou aqui conversando com vocês, mas ao mesmo tempo tem um monte de pensamento passando na minha cabeça. Né? E aí esses pensamentos é que a gente tem que aprender a filtrar. O que vai ajudar, que vai trazer, né? Olha, que tu errou, mas tu tá estudando, tá fazendo tua parte, porque se tu errou é porque tu tá no processo, né? Eu errei, e não aquele pensamento assim, ai, bicha velha, olha que lesa, olha que bicho burro. Não é isso, é a gente aprender a fazer esse filtro. TDAH mas é possível aprender a conviver e a controlar esses pensamentos, tá? Mas é um exercício forte. Inclusive, essa dica aqui já, Mindfulness, que é a atenção plena, é fantástica para quem está aí com TDA, TDAH, para a gente conseguir se conhecer melhor. Principalmente para quem está nesses espectros aí, nesses transtornos, o autoconhecimento é fundamental. Para você saber como você funciona, acolher esse seu funcionamento, aceitar que você é assim e que as pessoas ao seu redor podem não ser, e está tudo bem. E aí, como você vai desenvolver suas estratégias? Né? Tem gente que é lista, principalmente quem tem déficit de atenção, a lista ela é um grande achado para a vida. É planejamento, organização, que inclusive foi ontem, né, o tema. E aí você aprender a colocar isso e seguir a sua lista, sair da procrastinação. Né? E aí você vai conseguir desenvolver esse seu autoconceito de forma positiva. Sim, Lô, ajuda. Para mim não ajuda porque eu disperso muito. Eu preciso de música agitada para me fazer ficar concentrada. Eu gosto de Linkin Park, Imagine Dragons, né? Que são até o Guns N' Roses eu gosto de ouvir com a guitarra do Slash, porque me ajuda na concentração. A mim, se botar música muito relax, muito tranquila, me dá uma agonia tão grande. Olha aí, o podcast político é fantástico, porque abre outras possibilidades, né? Você ter a curiosidade, ela também é libertadora. Então, quando você consegue se entender, se acolher, se perceber, se aceitar, você consegue melhorar o seu autoconceito, que é o que você pensa sobre você mesmo. Né? Trazer a parte boa, né? Suas qualidades, valorizar aquilo que você é bom. Hoje eu não consegui render. Porque eu também não sei o quê. Não. Avalia de forma crítica como é que foi o seu dia, como é que você acordou, como que você escolheu o seu dia. Você foi levando, deixa a vida me levar, a vida leva eu,
Ou você definiu ali, você anotou, verbalizou e aceitou aquela condição. Hoje eu vou dar o meu gás total, vou fazer o melhor que eu posso fazer com o que eu tenho agora. Essa é uma fala do Cortella que eu acho fantástica. Né? A gente fazer o que a gente pode, o melhor que a gente pode fazer com o que a gente tem no momento. Né? Para a gente sair dessas desculpas. Né? A gente ser objetivo crítico, mas não crítico só de se massacrar, mas um crítico de entender o seu processo. Hoje eu não consegui estudar tudo que eu podia, mas porque eu tive mais tempo no deslocamento, no trânsito para o meu trabalho, ou para a minha escola, ou para o curso. Quando eu cheguei, eu ainda tive que arrumar a casa, porque era uma coisa que estava ali, e a gente precisa organizar o nosso espaço. Para a gente ser produtivo, o nosso espaço ele tem que estar ok também, porque manda uma mensagem para o nosso inconsciente, para a nossa mente, né? Que ali é um espaço acolhedor. Né? Quando você entra no espaço que está tudo desorganizado, a gente se desorganiza. Então, o espaço da gente, o seu espaço de estudo, o seu espaço ali de acadêmico, precisa ser também, né, organizado ali, para que a sua mente receba essa informação. Você está nesse local aqui é legal, esse local aqui é bacana. Colocar os seus post-its organizados ali, visível para você. E eu sempre falo para meus alunos, as qualidades que você colocou, escreve na cartolina e coloca no espelho, coloca no teto, porque quando você abrir o olho, a primeira coisa que você vê é que você é bom pra caramba, né? Aquelas qualidades suas, para você se apropriar disso, para você melhorar o seu autoconceito. Não é para você ficar se gabando, é para você se sentir bem com quem você é, né? Sentir bem aí dentro desse espaço que a gente está vivendo. E, consequentemente, isso vai melhorar a nossa autoestima. A gente vai sair das armadilhas que a gente mesmo coloca na nossa vida. E aí, olha, se conhecendo bem, desenvolvendo aí o autoconceito, que é você se perceber nas suas qualidades, você melhora a sua autoestima e você se motiva. Percebe aí que é um puxando o outro, né? Os pilares aí da inteligência emocional é uma coisa engatadinha na outra. Me conheço, me aceito, melhoro meu gosto por mim mesmo, me amo, e aí eu me motivo, porque eu sei que eu sou capaz, eu sou foda, eu vou embora, né? Eu vou fazer que nem a corujinha, né? Faz que tem coragem, vai assim mesmo. Então é isso. Mas não é fingir só, é porque eu sei que está em mim, o meu potencial está ali, eu sei que eu sou capaz. É só. O TDA não me deixa ter atenção, mas eu vou seguir a minha lista. Se a minha lista diz que eu tenho que fazer 10 questões, eu vou focar nas 10 questões. Né? Eu não vou colocar metas inatingíveis, porque isso é auto-boicote. Né? A gente mesmo se boicota. Coloca a meta que você dá conta de realizar. Porque quando a gente coloca uma conta ali que a gente não vai conseguir atingir, a gente já está dizendo ali que pelo menos tentou. E eu acho muito legal uma reflexão que eu vi num podcast, é que assim, quando a gente tenta, quando você fala que vai tentar, você já está colocando a condição ali de não conseguir. Né? Então a gente tem que determinar, eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou conseguir, eu não vou tentar conseguir, eu não vou tentar realizar. Porque você já está colocando uma condição ali que já, para dar desculpa, mas pelo menos eu tentei, pelo menos eu fui. Não, faça, eu vou fazer, né? Não vou, tira o tentar dali, né? Aí, descrevendo aqui, né, o pilar do autoconhecimento, eu gosto dessa frase, né? Conhece-te a ti mesmo. É o grande desafio nosso. O desafio da humanidade não é conhecer a Lua, nem povoar Marte e nem mergulhar no oceano, para saber os mistérios que tem lá no oceano. É conhecer a si mesmo. Né? E a gente nunca é uma caixinha pronta, feita e acabada. A gente está sempre num processo. A nossa existência é um processo, a nossa vida é um processo. Quem eu fui ontem, hoje não necessariamente sou mais, porque eu aprendi algumas coisas e já deixei outras que não são tão significativas para mim hoje. Né? Hoje eu sou mãe, então tem coisas que para mim, enquanto adolescente, faziam muito sentido, hoje já não fazem mais. É o processo de autoconhecimento. Né? Esse nosso despertar cada dia, entendendo. Eu já estou chegando aí numa faixa etária, eu estou esse ano, meu filho não me esquece disso, né? Eu acabei de fazer 45, estou indo para o 46, mas ainda não entendi nem que eu saí dos 38.
né? Então, olha só, né, esse processo. Eu não sinto a idade que eu tenho, porque eu sei que eu tenho muita coisa ainda, como se eu não tivesse essa idade, mas eu sei que eu não estou lá, eu já estou, percebe, né, a complexidade aí desse processo, mas é a aceitação. Eu não posso dizer que eu não tenho 45, porque está na minha identidade. Tá lá, o ano de nascimento diminuído com o ano 2023 vai dar 45. Então, assim, é aceitar essa situação, ó, a carapanã que eu falei, né? É aceitar essa situação, mas não se acomodar. Eu gosto de patinar, mas eu tenho 45, pessoas de 45 não patinam, patina sim. Né? Tem uma dificuldade maiorzinha por causa da mobilidade e tal, tem um problema no meu joelho, no meu tornozelo, mas isso não deve ser impedimento, se eu não quiser que seja. Né? Então, essa questão, o autoconhecimento ele é primordial nesse processo. O autoconceito, né, a gente conhecer nossas qualidades, as nossas dificuldades ou pontos fracos, e saber a nossa crença sobre a gente mesmo. Né? Falei para vocês que eu sou tímida e antes de eu aceitar e desenvolver esse processo, a timidez me deixou de fora de muitas oportunidades. Hoje eu já não permito mais que isso aconteça, porque eu sei que eu sou capaz, eu acredito na minha capacidade, mas porque eu tive também alguém, que no caso foi minha mãe, que me deu esse start, ela acreditava muito, ela valorizava muito isso em mim. E aí eu comecei realmente a enxergar que é real, é possível. Porque quando você tem alguém que te fala o contrário, é um pouco mais difícil a gente acreditar que é capaz. Mas isso não significa que a gente não possa acreditar. Né? É uma questão de escolha. Uai, mas tem fulano que diz que eu não posso, mas se eu quiser, eu posso. Nada é impossível até que a gente determine que seja. Né? Tem uma citação que eu acho fantástica, dizendo assim, e não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Ele não sabia, ele só quis fazer. E todo mundo ficou, oh, como assim você fez? Ninguém nunca conseguiu realizar. Ninguém nunca me disse isso. Então, a gente precisa saber um pouquinho da nossa capacidade e a questão do autoconceito, né? Aquilo que a gente acredita sobre a gente. Autoestima, que falei ainda há pouco, né? É a gente se sentir bem com a gente mesmo, conviver com as nossas dificuldades, as nossas fraquezas e saber potencializar as nossas qualidades. Né? Eu sou uma leitora voraz. O que isso me facilita? O que isso me potencializa? Né? Eu gosto de aprender, eu sou curiosa, eu leio sobre muita coisa, eu não leio só sobre psicologia. Adoro romance, café com leite. Estou na expectativa aí da Netflix trazer a adaptação da Seleção, né? Eu falo com isso com meus aluninhos lindos, eu fico lá, ai meu Deus, o Marcos, ele é muito lindo, e a gente vai trocando ideia. Sou curiosa naturalmente, e isso me facilita muitas coisas, mas é questão de aprendizado, isso também ajuda na minha autoestima, né? Porque eu gosto, e ali eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu posso, então eu vou lá e realizo. E automotivação, gente, não depende da força de vontade, tá? É disciplina. Eu tenho que acordar cedo. Eu preciso ter o meu tempo de estudo, eu preciso cumprir com a minha meta. E aí é disciplina. A disciplina é um fator primordial aí para a gente manter essa automotivação. Lógico que a gente também tem que respeitar o nosso tempo. Né? Tem aqueles dias assim que a gente não está tão bem assim e a gente precisa respeitar. Não significa que a gente vai deitar e esperar o tempo passar, mas significa assim, eu não vou dar o gás que eu conseguiria, mas eu vou dar o melhor que eu posso nessa realidade que eu estou vivendo hoje. Está fazendo sentido para vocês? Está ok até agora? Só estava falando aqui no chat. Até comentei, inclusive tu falou de sobre fazer o melhor, né, que dá no momento. Até coloquei ali no chat também, fazer o melhor que você pode com as condições que você tem. A gente vai até falar muito disso amanhã também. A questão também da automotivação, tá? Que a Fabi falou, de estar ligada, muito ligada com a disciplina. Motivação e disciplina anda assim, ó. Não, nem uma não exclui a outra, que é o que muitos pensam, né? Mas vocês vão entender isso mais aprofundadinho amanhã, ou então não sei se a Fabi também vai trazer, mas é uma coisinha que a gente vai falar amanhã também. E é muito complementar, né? Desde ontem os temas aí são complementares, porque não está
isolado ali e outro isolado aqui, não. É comunicação ali, as coisas se comunicam. A nossa vida é assim, é fluida, né? Então, de que forma que a inteligência emocional pode fazer, então, aí diferença na minha vida? Aí, minha galera, é o desenvolvimento de soft skills, tá? O mundo inteiro está trazendo essa reflexão. O Fórum Mundial de Economia, que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, aspas, com a questão do desenvolvimento pessoal. O Fórum Econômico, estudiosos, pesquisadores, cientistas das mais diversas áreas da economia, administração, infraestrutura, urbanismo, arquitetura, educação, indústria, administração, eles estão trazendo essa reflexão já há alguns anos. E a nossa BNCC aqui no Brasil também entrou nessa perspectiva, que é necessário a gente lembrar que a gente é ser humano. Tem uma fala da professora Lucelena Galvão que eu acho fantástica. Ela é uma filósofa, não sei se alguém conhece, e ela dá palestra, ela é professora também da Nova Acrópole, e ela fala assim, estão dizendo por aí que as máquinas vão tomar conta, né, vai tirar emprego de muitas profissões, de muita gente. Aí ela fala assim, que bom, que maravilha, porque a máquina vai ocupar o espaço que é dela e o ser humano vai ter que ocupar o espaço que é dele. Ou seja, a gente precisa lembrar que a gente não é máquina, a gente precisa lembrar que a gente é gente. E a gente, se tu faz o teu melhor, a Sui tá botando aí, né? O chat, mas tem muita matéria boa, principalmente na área da educação, falando sobre essa questão do chat GPT, tá? Que espaço que ele vai ocupar? O espaço que não é pessoal. Porque você tem a sua marca, você tem o seu jeito de expor suas ideias, você tem ali a sua marca, né? A pessoa sabe quando é você que está falando. Se a gente pega um texto de um autor que a gente curte muito, e a gente pega outro texto que é parecido, a gente, opa, mas pera lá, nem parece que foi a pessoa que escreveu, porque tem umas coisas aqui que não estão fazendo tanto sentido, parece que não é, ela está vivendo em outro momento. Então, é nessa pegada aí que a galera que está estudando bastante sobre o impacto desse chat GPT vai ter, né? Professores, educadores, jornalistas, escritores, advogados, psicólogos não precisam temer essa modalidade de inteligência artificial se a gente não atua de forma automatizada, né? Se a gente não faz só copia e cola, se a gente faz o nosso processamento, eu marco ali, eu tenho a minha demanda pessoal ali, a minha marcação, o meu feeling, a minha subjetividade, a inteligência artificial não tem. Pelo menos por hora, ela não conseguiu ainda. A gente não está vivendo ali aquele filme Eu, Robô e nem a Matrix, né? Então, a gente ainda tem aí potencial para desenvolver, mas a gente precisa lembrar que a gente é gente, que a gente é ser humano e que a gente precisa desenvolver as nossas qualidades enquanto pessoa, né? Que são as soft skills, são as nossas competências sutis, a nossa qualidade de pessoa, né? E a inteligência emocional, comunicação, relação interpessoal, criatividade, imaginatividade, flexibilidade cognitiva, flexibilidade emocional, resiliência, gratidão, são soft skills. E a gente precisa lembrar disso, a gente precisa trazer isso para a nossa vida, ter gratidão pela gente mesmo. Quantas vezes a gente agradece a gente mesmo, né? Quantas vezes a gente tem aquele momento ali de reflexão do seu dia, que Santo Agostinho já muito pertinente falava, né, que a gente precisa fazer o exame de consciência, né? O que eu fiz hoje? Eu fiz o melhor que eu podia? Eu realizei tudo que eu me propus? Se sim, ok, que bom que eu consegui, que eu dei conta, né? Isso me realizou. E o que eu não consegui? Por que eu não consegui? Responder esse porquê é muito importante, para a gente ter a disciplina, para no outro dia a gente não perder a motivação, para a gente seguir em frente, continuar dando esse gás, né? E são as soft skills, são as qualidades que nos disponibilizam a ser pessoas, ter humanidade. E aí as soft skills importantes, tem muitas, tá, minha gente? Mas, assim, para esse momento que a gente está trazendo aqui, né, para reflexão, para quem é concurseiro, vestibulando, que está aí nessa pegada de conseguir lidar um dia de cada vez,
eu trouxe essas aqui, a flexibilidade emocional, que vai muito também do que a Sui comentou ainda há pouco, né? A gente se entender, né? Fazer ali a nossa lista, não se julgar tanto, a gente costuma ser muito julgador ferrenho com a gente mesmo, a gente ter um pouquinho de empatia ali com a gente, reconhecer a nossa vulnerabilidade, como já diz Brené Brown, quem não conhece, fica aí o convite para conhecer, ela é maravilhosa, ela fala sobre a importância da vulnerabilidade na nossa vida, esse abraço para as nossas vulnerabilidades, que vai nos tornar fortes. Então, flexibilidade emocional é a gente saber que a nossa vida é essa inconstância. A única certeza que a gente tem na vida é a inconstância que ela é. Um dia tá, hoje o trânsito estava mais ou menos, ontem o trânsito já estava mais pesado, que a galera voltando do carnaval, voltando para o trabalho, né, meio que saiu atrasada ali, o trânsito estava mais pesado. Hoje eu estava mais tranquilo. Dia de chuva, eu vou sair na chuva, preciso ir para trabalhar, mas eu já preciso me colocar ali, o trânsito vai estar um pouquinho mais complicado, vai estar mais lento, e tudo bem, né? Então, a gente precisa ter essa flexibilidade ali de entender o contexto, entender a gente, entender que as emoções são essa flutuação, sim, e que está tudo bem, e que a gente vai aprendendo a lidar com esse processo. O autocontrole é quando a gente aprende aí a gerenciar a forma que a gente reage. Não é não sentir, é como a gente vai reagir no processo. Né? Eu me propus a fazer 10 questões. Das 10 questões, eu errei 5. Caramba! Como assim? Onde é que eu estava com a cabeça? Não sei o quê. Não, é refletir. Eu estudei esse conteúdo? Eu me dediquei a fundo com esse conteúdo? Esse conteúdo era o que eu deveria ter feito hoje, com o que eu estudei anteriormente, para não entrar na questão do boicote, né? Do auto-boicote, autossabotagem. Então, o autocontrole é entender ali, tudo bem, fiquei triste, mas eu não entrei na frustração. Fiquei triste, chateada comigo, faz parte do processo, anoto as questões que eu errei, que é uma dica, né, que a galera sempre dá, fazer as anotações da questão, para você entender o que você errou. Não é passar batido ali, é questão de autocontrole. Autoconfiança é saber da nossa capacidade, se a gente teve um dia bom, a gente tem mais chances de trazer isso para essas experiências aí. Se a gente está alegre, está feliz, aconteceu uma coisa legal, a gente tende a acertar mais. E se a gente não está num dia legal, a gente tem que ter aí um pouquinho mais de empatia, né, com a gente mesmo, mas trabalhar essa autoconfiança. Bota no cartaz, né, ali na frente da tua mesa de estudo, né, você é foda. Pronto, aí você já vai vivendo ali e essa mensagem vai entrando. É o mantra, né? Autoconfiança, corujinha. Vai lá, bota o peito para frente. Inclusive, é uma dica, né, que a neurociência traz, até a nossa postura corporal faz diferença. Porque quando você tem uma postura corporal mais assim, introspectiva, você se coloca na condição de temer, né? De não estar muito aberto. Agora, quando você bota o peito para frente, barriga para dentro, ombro para fora, coisa assim, você... Pose de herói. Né? Antes de você estudar lá, já faz a pose de herói. Né? Não a do Homem-Aranha, que é aquela baixada, mas faz do Thor, do Superman. Bota a mão na cintura, bota a mãozão aqui e vai. Né? Eu sou capaz, posso não estar tão preparada como eu queria, mas eu vou. E motivação, e é motivacional. Né? Se você fizer isso de manhã cedo, tem até na yoga o exercício que é a pose do guerreiro, é fantástica. Faz a pose do guerreiro, né? De manhã cedo, antes de entrar no dia de trabalho, de estudo, de luta, faz lá a pose do guerreiro, que tem um exercício, e você faz a respiração e vai dar certo. Confia que vai. A flexibilidade emocional, falei, eu botei os slides, era para ir falando de um por um, eu acabei falando lá, né? Mas vamos lá. E aí, a gente trabalhar no processo do autoconhecimento é o nosso ponto de partida para o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Na nossa inteligência emocional vai ser desenvolvida quando a gente começa ali o start ao autoconhecimento. Saber quem eu sou.
saber das minhas dificuldades, mas também saber das minhas qualidades. Gente, é muito importante a gente saber das nossas qualidades, saber o que a gente é bom pra caramba. Isso faz toda a diferença. Ninguém é perfeito. Nós temos as nossas dificuldades, os nossos pontos fracos, as nossas fraquezas. Mas a gente tem muito potencial, a gente tem muito gás, a gente tem muita vontade, a gente tem muita, a gente quer muita coisa. Então a gente precisa saber disso, a gente precisa aprender ali a colocar isso visível para a gente. E aí vem a dica número 1. Esse foi um presente que eu ganhei da minha norinha. Adoro Friends. E esse aqui é o meu livro de anotações diárias. Eu aprendi, né? E eu falo isso, eu aplico isso, porque eu falo sobre isso. A gente coloca aqui, como foi seu dia? Como foi o meu dia? Meu dia foi bom, mas aconteceu tal coisa, eu fiquei muito chateada por causa disso. É verbalizar, né? E aí, verbalizar escrevendo. E aí a gente depois vai dando uma lidinha e vai ser, poxa vida, naquele dia eu estava desse jeito e eu consegui fazer tal coisa, ou então, poxa, nesse dia eu estava desse jeito, por isso que eu não consegui fazer tal coisa. E a gente vai conseguindo ser um pouquinho menos crítico e menos puxar, né, da gente mesmo, a gente ter mais essa empatia com a gente. E aí a proposta da atividade, né? A gente vai começar aqui a traçar a nossa rota, né? A rota de vocês aí nessa proposta da inteligência emocional e o mapa do autoconhecimento, identificar suas qualidades, as suas dificuldades, né? Eu não gosto de falar fraqueza, eu gosto de pontuar dificuldade, porque se a gente fala fraqueza, a gente pensa logo na criptonita do Superman. E não é bem assim, as nossas dificuldades não precisa ser extirpada da nossa vida, mas a gente pode acolher, aceitar, ressignificar, né? Trazendo aí a nossa qualidade como potência. Eu tenho uma dificuldade aqui, mas eu posso usar essa minha qualidade para melhorar isso aqui. E a gente vai fazendo esse exercício. Em quais situações que você consegue potencializar as suas qualidades? Em quais situações que você percebe que as suas qualidades assim, te impulsionam, te melhoram? Né? Em quais situações as suas dificuldades já te impediram de conquistar o que você desejava? Eu comentei com vocês, a minha timidez já me impediu de muita coisa, e hoje ela já não impede mais, porque eu sei que eu posso me preparar, eu sou capaz, eu me fortaleço daquilo que eu sou melhor, e vamos, né? E aí vem a atividade prática que a Sui disponibilizou, Sui? Disponibilizei. Eu tinha mandei acho que ontem no grupo. Algumas pessoas que entraram hoje, aí eles pegaram hoje. Aí tu verifica se tu quer que eles preencham agora, que eu acho que demora um tempinho, né? Demora um tempinho. Ou explica para eles aplicarem, né, em casa, ou então depois, não sei. Aí Sim. Como é que tá? A ideia é justamente essa, né? Quem puder imprimir, imprime, mas as orientações estão ali na folhinha, né? Vocês vão ter ali a roda da vida com alguns aspectos da vida de vocês. Aí tem lazer, saúde, carreira, estudo, finança, amizade, família, amor, que são esferas, assim, são pontos muito importantes na nossa vida. E você vai dar a pontuação. Tem ali, é como se fosse um alvo, né? Vai de 1 a 10, aí que nota você dá para cada aspecto da sua vida. De 1 a 10, como está a sua saúde, seu cuidado com a sua saúde, a sua reflexão sobre a saúde, você está cuidando da sua saúde? De 1 a 10, como é que está aí a sua compreensão da sua carreira? Lembrando, tá, gente, que carreira não é só a escolha profissional. Carreira é tudo que a gente vivenciou na nossa vida. Eu já dei aula para ensino fundamental, hoje eu já dou aula para ensino médio, estou professora de curso técnico, estou pleiteando aí a carreira universitária também, faço atendimento clínico, que mais? Sou palestrante, né? Olha só o tanto de coisa, tudo é minha carreira. E começou lá atrás, eu dando aula para ensino fundamental, né? E educação infantil também, que eu também fui alfabetizadora. Então, olha só, carreira é tudo isso, né? A gente pensar macro. Estudos, como que eu estou aí, de 1 a 10, como é que estou nos meus estudos? Eu estou me potencializando? Eu estou dando tempo? Eu só tenho 2 horas por dia, mas como é que eu estou usando essas 2 horas? Eu só tenho 1 hora por dia, mas como eu estou usando essa 1 hora?
né? Porque mais do que o tempo que a gente tem, é a qualidade desse tempo que a gente usa, que a gente executa, né? Finança, como é que tá? De 1 a 10, como é que tá a minha relação aí com as minhas finanças? Eu vivo pendurado, né? Eu espero que a vida me liberte disso. Como é que tá essa situação minha com as minhas finanças? Como é que eu penso? Como é que eu estou lidando? Minhas relações de amizade, de 1 a 10. Como é que está a minha vinculação com os meus amigos? Meus amigos são todos na minha vida. Eu não gosto muito de gente, não. Se eu pudesse, eu viveria enclausurado. Como é que eu estou vivendo isso aí? Como é que é essa minha relação? Né? Minha relação com a família, de 1 a 10. Como é que está isso? Né? Se eu pudesse, eu me trancava no quarto, não queria nem ver meu irmão, minha irmã, enfim. Né? As nossas relações familiares. O amor, né? O amor, a relação afetiva amorosa, como está o nosso coração, apaixonado ou não, né? Como é que está aí a minha relação? Estou à espera do meu príncipe encantado. Aí eu grito, acorda, Alice! Né? Porque essa não é bem no príncipe encantado. O que é um príncipe encantado? Defina. Então, de 1 a 10, como que é essa sua definição aí com a relação ao amor, né? Lazer, você tem tempo para o seu lazer? Porque o lazer está intimamente ligado à questão de saúde, tá, minha gente? Saúde física e mental. Então, você está colocando aí na sua agenda o seu lazer? O meu lazer é patinar, ler livro, assistir filme, esse é meu lazer, eu não abro mão. Como é que eu estou vivendo isso? É importante, principalmente para quem está focado no estudo, seja de concurso, seja de vestibular. Vocês precisam muito tirar um tempinho, se não puder ser num dia, mas todos os dias, ser diário isso, mas que no final de semana você coloque isso na sua agenda, que você saia para dar uma volta com seus amigos, vai no cinema, faz uma videochamada, enfim, tem que ter esse momento, tem que ter esse espaço. Então, de 1 a 10, como é que está essa sua relação aí com o lazer? Tá? É esse o objetivo ali da roda da vida que está com vocês, para vocês realizarem. Tá? Quem realizar, quem fizer atividade, aí depois quiser tirar alguma dúvida, a Sui pode me acionar. Perfeito. Só já mando para ti, já digo assim, olha, essa pessoa que está com dúvida, tira dúvida aqui do fulano. Meu arroba também tá, fica disponível aí, biasaunia.pc, não é de psicopata, é de psicóloga, tá, minha gente? Né? Essa aqui é a curadoria, né, que é um nome bonito que a galera está usando para as referências bibliográficas. Esses são alguns dos livros que eu, né, já li, estudo. E aí tem esse de Mindfulness, né, que eu falei para vocês, que é de atenção plena. Vale muito a pena a gente aprender a respirar para viver. Esse aqui também, o propósito é fantástico, tá? A gente precisa ter propósito na nossa vida. A gente precisa definir o que é importante e significativo, isso tem muito a ver com a nossa crença pessoal. Comunicação não violenta, também, a gente aprender a se comunicar, não é de qualquer jeito, não é falando que está no juízo, a gente precisa de filtro, porque eu preciso, sim, saber do outro, eu preciso me comunicar de forma plena, então eu preciso utilizar palavras adequadas, não adianta a gente ser reativo, a gente afasta as pessoas, a gente dificulta a comunicação, e a comunicação com a gente mesmo também, né? Como a gente fala com a gente? A gente fala com carinho, com atenção, com empatia, com gratidão, ou a gente só dá tranco na gente? Só funciona no tranco, só funciona sob pressão. Isso, como é que é isso aí, né? Vamos ressignificar, vamos rever. Esse livro aqui, do Luiz Fernando Lucas, A Era da Integridade, ele escreveu para a empresa, tá, minha gente? Falando sobre ética. Só que a ética que ele fala para a empresa é muito aplicável na nossa vida, pessoal e profissional, né? Uma pessoa, a gente pode ter a formação acadêmica que for, mas se a gente não for ético, se a gente não tiver empatia, se a gente não tiver respeito, cai por terra tudinho, né? Não adianta ter doutorado e não dar bom dia para o porteiro, é mais ou menos isso, essa reflexão. Aí esse aqui é o outro, né, o Lifelong Learning, que eu falei para vocês. Esse aqui é do Conrado Schoschauer, se é assim que fala o nome dele. Ele é maravilhoso, fala sobre essa questão, essa pegada de que a gente não para, né, de aprender, mas a gente precisa se dispor. E aí, por último,
meu vídeo travou, foi? Não, tá tudo certo aqui. Ah, tá. Esse aqui é o da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Muito fantástico. Tem um TED dela no YouTube de 18 minutos e tem um maiorzinho do tipo documentário ali, só que é uns 30 minutos, 40 minutos, eu acho, na Netflix, né? Que é uma prévia ali, é um spoilerzinho sobre esse livro aqui, que é fantástico. Fica de dica para vocês, tá? E aí, a minha gratidão por esse momento, de coração para coração. Poxa, já acabou. Então, né? Eu fiquei tão aqui concentrada que eu não vi nem o tempo passar. Eu estava prestando muita atenção no tempo, porque, né, eu não posso, eu sou muito empolgada, gente. Eu me empolgo demais falando, não sei se vocês perceberam isso. Mas se deixar, vamos embora. Aí eu queria deixar esse momentinho agora do final para algum comentário, alguma pergunta. Só comentar aqui, né, que adorei, assim, as indicações de livro que tu trouxe, né, Fabi? Eu até enviei para eles, eu estava enviando, não sei quem estava acompanhando, mas uns dias que se antecederam, né, do início do workshop, e enviei várias indicações de livros, não, perdão, de vídeos, e aí teve um artigo que eu enviei, que eu falei sobre o negócio, sobre o Daniel Goleman, né, que ele foi ele que conceituou a inteligência emocional e tudo mais, então, tipo, é muito bacana. Eu estou lendo um livro agora, que é o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, e ele é, assim, incrível. Então, eu vou falar um pouquinho mais dele amanhã, não vou me estender aqui com vocês, né, vou deixar... Senão vou... Não dá spoiler. não vou dar spoiler, senão eu vou dar várias parte da minha palestra, desde ontem que eu solto algumas coisas aqui, que eu digo assim, gente, quando chegar amanhã não vai ter nada para eu falar, mas é isso. Gente, tem alguém que tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa para a Fabi? A hora é agora. Contem aqui o que vocês acharam, qual foi o momento que vocês mais gostaram aí. Deu para entender tudinho direitinho? Falei aí no chat. Certo? Estão aí comigo ainda? Beleza, gente. Fabi, faz o teu. Só encerra assim a parte do teu slide, que aí para eu fechar a gravação e eu dar alguns avisos para ele no final. Olha, você pode decidir se tu quer que termine aí com o do vídeo, dos livros, a dica dos vídeos. Tanto faz, pode ser. De coração para coração, muita gratidão para esse momento, porque falar sobre inteligência emocional é só a ponta do iceberg. A proposta é realmente que cada um de vocês aqui presente, outros, né, que possam vir aí assistindo a aula gravada, mas que façam de prática, né, coloquem em prática esses conceitos. Eu costumo sempre dizer para os meus alunos nos cursos técnicos que a gente tem um momento inicial ali, geralmente inicia os cursos com essa temática de inteligência emocional. E eu costumo sempre dizer, do curso técnico, que é muita prática, né? A galera vai muito para a prática. Eu falo assim, da experiência e da expectativa de prática que vocês têm, essa vai ser a da disciplina mais teórica que vocês vão ter no curso. Porém, é a parte mais prática que vocês precisam exercitar, porque é a prática para a vida, né? É a sua vida pessoal. E eu gosto muito de uma frase, de uma citação que eu li na Exame ou foi na Forbes, né? Um CEO falando assim: contrate pessoas de bom caráter, porque a parte técnica a gente proporciona. As pessoas com bom caráter são os valores pessoais, as suas crenças, o seu desenvolvimento humano. Isso a gente precisa vir do berço que ele fala, né? Mas da vivência particular. Não é ali no chão da instituição, da empresa, que você vai desenvolver isso. Lógico que você pode desenvolver, mas vai ser mais trabalhoso. Então, quando a gente se coloca nessa pegada, nessa disponibilidade de saber quem a gente é, de se conhecer,
a gente consegue estar aberto para receber o outro da condição que ele está, né? Porque a gente sabe que a gente é um ser humano incompleto, nós estamos vivendo a nossa batalha, a nossa vida não é simples e fácil, a do outro também não é. A do outro está na mesma vibe, ele também está na jornada dele, ele está na pegada dele, está batalhando as batalhas dele, e a gente precisa se respeitar. Preciso me respeitar na minha vivência e eu preciso respeitar o outro na vivência dele. Então, a inteligência emocional, ela é esse start para a nossa convivência, né, com o outro, principalmente, porque quando eu estou bem comigo, eu estou bem com o mundo, e eu estou bem com o outro, né? Faço, Ana, faço sim. Né? Já tá vendo aqui o já slogan. tá deixando... Já tá vendo. Já paciente aí, já. Vou botar o meu arroba no chat, que aí depois... Coloca, Fabi, né? coloca. Aí você quiser mandar mensagem... Gente, printa, manda o... Cadê, meu Deus? Eu esqueci como é que digita. Aqui. Se quiser, eu coloco aqui, Fabi. Como é que é? Biasaulinha.pc. Já. Mandou? Ah, beleza. Tá? A gente vai... Essa é uma pegada que a gente precisa, de novo, né? Eu gosto desses momentos porque eles são muito construtivos. Então, é a sementinha foi lançada. Agora, quem vai cultivar é cada um de vocês aí, se quiser, né? Porque a proposta é essa, é semear. A gente semeia as melhores sementes. Eu semeio, acho que eu nutro com muito carinho, muito afeto, muita amorosidade, muita gratidão, e eu lanço. Agora, os terrenos aí é com quem está recebendo, né? Como que vai receber, como que vai fazer isso germinar, ou vai deixar guardadinho ali para depois germinar, enfim. Mas o tempo, ele é bom por causa disso, que ele nos proporciona, né, esse crescimento. Aí, em algum momento, vem o clique, caramba, eu ouvi isso naquele workshop, na sua, e a Fabiana falou e tal, e aí começa o processo, né? Então, cada um no seu tempo, no seu despertar, na sua vibe, na sua jornada, com muito respeito, e aí a gratidão mesmo, né? Que a gente consiga levar adiante, porque o meu propósito, minha gente, ele não é fácil. O meu propósito eu falei no iniciozinho, né? Mas agora eu vou dar o nome de propósito. É ser um instrumento para a construção desse mundo melhor, porque não vai ter mundo melhor se não existirem pessoas melhores. É uma conta que não vai fechar. Não tem mundo bom se as pessoas não forem boas. Então, é uma consequência, né? Então, esse é o meu propósito, né? Em trabalhar, lançar as sementes para que esse mundo realmente seja melhor. Não vou conseguir usufruir, né? Porque isso é semente que demanda tempo. Mas os meus que vão estar aqui nesta terra, eu quero que eles colham esses frutos, né? Quando a gente planta uma árvore, dificilmente a gente vai usufruir da sombra dela, mas os outros que vêm usufruem com certeza. Então, essa é o meu objetivo maior, o meu propósito. E muita gratidão pela presença de cada um aqui, Sui pelo convite, e essa sexta-feira está sendo maravilhosa. Eu que agradeço, Fabi, pelo convite. Agradeço também a presença de vocês aqui, que eu sei que estar aqui numa sexta-feira à noite não é fácil, mas como eu já havia falado ontem, o propósito, a Fabi falou ali tanto de propósito, né, e falou muito bonito. O propósito aqui desse workshop em si é trazer experiências e ensinamentos para vocês que vocês não vão, falei disso ontem e repito hoje, não são ensinamentos só para os estudos. Aqui vai para além dos estudos, vai para a vida de vocês. E aí é exatamente como a Fabi falou. Ela está plantando a semente, eu estou plantando a semente ali do workshop, e aí vai de cada um como que essa semente vai germinar, como que essa semente vai dar frutos ali para frente, certo? Gente, mais uma vez, obrigada. Fabi, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite, se dispor aqui para poder trazer essa palestra maravilhosa para quem esteve presente, para quem vai assistir gravado. Vou encerrar a gravação agora, para poder depois dar alguns avisos, tá? Para quem ficar. E é isso, muito, muito obrigada. Boa noite. Não terminamos, tá, gente? Vou dar um aviso para vocês ainda. Para quem vai assistir gravado, aproveite e amanhã temos mais.
Só para eu encerrar aqui. Gente,